Existe uma pergunta que atravessa séculos, que confunde até os mais sábios teólogos, que faz crentes humildes pararem em silêncio reverente. Como pode Deus ser um e ao mesmo tempo três? Como compreender que o Criador do universo, em sua essência mais profunda, é uma comunhão perfeita de amor? Hoje você vai descobrir o mistério mais belo e transformador da fé cristã, uma verdade que não apenas explica quem Deus é, mas revela quem você foi criado para ser. E garanto que ao final desta jornada, sua compreensão sobre o coração de Deus nunca mais será a mesma. Imagine por um momento estar diante do maior enigma espiritual já contemplado pela humanidade. Um mistério tão profundo que levou a Igreja 3 séculos para começar a articular em palavras. Tão complexo que até hoje desafia nossa lógica, mas tão essencial que sem ele toda a fé cristã desmorona. Estamos falando da Santíssima Trindade. Mas aqui vem a revelação que muda tudo. Este não é um quebra-cabeça matemático para resolver. É um convite para um relacionamento que transforma vidas. A palavra trindade vem do latim trinitas, cunhada por Tertuliano no final do 2º século, e significa literalmente três em unidade. E aqui está algo fascinante que poucos percebem. Essa palavra específica nunca aparece nas páginas da Bíblia. Nenhuma vez. Nem no hebraico do Antigo Testamento, nem no grego do Novo Testamento. Mas a realidade que ela descreve, essa permeia cada página das Escrituras Sagradas, desde o primeiro versículo de Gênesis até o último amém do Apocalipse. Os primeiros cristãos viveram essa realidade trinitária muito antes de conseguirem explicá-la com precisão teológica. Eles batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oravam ao Pai através do Filho, no poder do Espírito. Experimentavam a presença das 3 pessoas divinas em sua vida diária. Mas quando chegou o momento de defender essa fé contra heresias que ameaçavam distorcer a natureza de Deus, a Igreja precisou se reunir. Foi no ano 325 d.C., na cidade de Niceia, localizada no que hoje é a Turquia, a aproximadamente 100 quilômetros de Istambul, que 318 bispos se reuniram no primeiro concílio ecumênico da história cristã. Historiadores explicam que este foi um momento decisivo, onde a Igreja precisou articular com precisão o que sempre havia crido, que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, da mesma substância do Pai, e que o Espírito Santo compartilha dessa mesma divindade essencial. A palavra que os teólogos de Niceia escolheram foi homoousios, do grego antigo, que significa da mesma substância ou da mesma essência. Especialistas em linguística grega explicam que este termo carregava um peso filosófico imenso na época, distinguindo claramente a posição cristã de todas as outras tentativas de explicar a divindade de Cristo. Não era apenas semelhante ao Pai, não era criado pelo Pai, mas era da mesma natureza eterna, incriada e divina do Pai. Este conceito desafiava e continua desafiando nossa compreensão humana, porque nós, seres finitos, tentamos compreender o infinito usando categorias limitadas de pensamento. Para entendermos isso, precisamos voltar ao princípio, ao momento em que Deus decide criar. E aqui começam a aparecer os primeiros sinais velados, as primeiras pistas de que há algo extraordinário na natureza do Criador. No capítulo 1, versículo 26 de Gênesis, lemos algo intrigante. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você percebeu? Não é farei, mas façamos. Não é minha imagem, mas nossa imagem. Os rabinos judeus, ao longo dos séculos, ficaram intrigados com esse plural. Alguns sugeriram que Deus estava falando com os anjos, outros propuseram que era um plural majestático, como quando reis falam, nós decidimos.
Mas antropólogos culturais que estudam os textos antigos do Oriente Próximo explicam que os reis dessa região não usavam esse tipo de linguagem no período em que Gênesis foi escrito. As inscrições reais da época mostram que monarcas falavam na primeira pessoa do singular. Então, o que está acontecendo aqui? A palavra hebraica usada para Deus neste versículo é Elohim, que é um plural. Literalmente significa deuses. Mas o verbo usado, disse, está no singular. É como se o texto estivesse dizendo, os deuses disse. Gramaticalmente estranho, teologicamente profundo. Eruditos em hebraico bíblico explicam que este é um dos maiores mistérios linguísticos do Antigo Testamento. Um plural que funciona como singular, uma unidade que contém pluralidade. E logo no versículo 2 do mesmo capítulo, antes mesmo da criação começar, lemos: E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A palavra hebraica aqui é Ruach Elohim, o sopro de Deus, o vento divino, pairando, movendo-se, preparando a criação. Já temos o Pai falando, o Espírito movendo-se. E quando chegamos ao Novo Testamento, descobrimos que o Filho, o Verbo, também estava presente. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez, declara João no capítulo 1, versículo 3 de seu Evangelho. Mas há outro personagem misterioso que aparece repetidamente no Antigo Testamento, o anjo do Senhor. E aqui está o fascinante. Este não é um anjo comum. Quando ele aparece a Moisés na sarça ardente, em Êxodo capítulo 3, ele fala como se fosse o próprio Deus. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Teólogos especialistas em teofanias, que são aparições visíveis de Deus, explicam que estas eram manifestações pré-encarnadas do Filho de Deus. O próprio Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele estava dizendo que existia antes de nascer em Belém, que já estava presente nos eventos do Antigo Testamento. E há ainda outro prenúncio fascinante da Trindade, escondido no Antigo Testamento. No capítulo 8 de Provérbios, encontramos a sabedoria personificada, falando como se fosse uma pessoa distinta que estava com Deus na criação. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, então eu estava com ele e era seu arquiteto. Especialistas em literatura sapiencial hebraica explicam que este texto é revolucionário, porque apresenta a sabedoria não como um atributo abstrato de Deus, mas como uma pessoa que compartilha da obra criadora. E quando chegamos ao Novo Testamento, Paulo identifica explicitamente Jesus como sabedoria de Deus, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 24. Para aquela época, esta ideia de pluralidade dentro da unidade de Deus era revolucionária, porque os judeus viviam cercados por nações politeístas. Os egípcios tinham dezenas de deuses, os cananeus adoravam Baal e Azerá, os romanos tinham um panteão inteiro no Olimpo. O monoteísmo judaico, a crença em um único Deus, era o que os distinguia radicalmente de todas as outras nações. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Declara Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, o Shema, a confissão de fé mais sagrada do judaísmo. Então, quando os primeiros cristãos começaram a adorar Jesus como Deus e reconhecer o Espírito Santo como divino, mantendo ao mesmo tempo a afirmação de que há apenas um Deus, eles não estavam abandonando o monoteísmo, estavam descobrindo que o único Deus verdadeiro é infinitamente mais complexo e maravilhoso do que qualquer mente humana poderia imaginar sozinha. A revelação completa e clara da Trindade acontece no Novo Testamento e o momento mais dramático é o batismo de Jesus no Rio Jordão. Imagine a cena.
João Batista está no rio, pregando arrependimento para multidões. De repente, Jesus se aproxima e pede para ser batizado. João protesta, dizendo que deveria ser o contrário, mas Jesus insiste, e então acontece algo extraordinário que Mateus registra no capítulo 3, versículos 16 e 17. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Você consegue ver? As três pessoas da Trindade manifestas simultaneamente, distintamente, mas em perfeita unidade de propósito. O Filho sendo batizado na água, o Espírito descendo visivelmente como pomba, o Pai falando audivelmente do céu. Três pessoas, uma só ação divina de inaugurar o ministério terreno do Messias. E Jesus mesmo ensinou sobre sua união com o Pai, de forma que escandalizou os líderes religiosos de sua época. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, ele declara: Eu e o Pai somos um. A palavra grega usada aqui é hen, que significa uma unidade essencial, não apenas uma unidade de propósito. Os judeus que ouviram entenderam perfeitamente o que ele estava dizendo, tanto que pegaram pedras para apedrejá-lo por blasfêmia. Eles perceberam que Jesus não estava apenas dizendo que concordava com Deus ou que era muito próximo de Deus, mas que ele compartilhava da mesma natureza divina do Pai. E mais tarde, no capítulo 14, Jesus amplia essa revelação, falando sobre o Espírito Santo. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade. A palavra outro, aqui no grego, é allos, que significa outro da mesma espécie, não héteros, que seria outro de tipo diferente. Jesus está dizendo que o Espírito Santo que viria seria exatamente como ele, divino, pessoal, consolador. A comissão final que Jesus dá aos seus discípulos antes de ascender ao céu confirma definitivamente a doutrina trinitária. Em Mateus capítulo 28, versículo 19, ele ordena: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Perceba algo crucial aqui. Não é nos nomes no plural, mas no nome no singular das três pessoas. Linguistas que estudam o grego koiné, a língua do Novo Testamento, explicam que esta formulação é única e deliberada. O nome singular representa a essência divina una, compartilhada igualmente pelas três pessoas. Arqueólogos descobriram antigos manuais de instrução cristã, como a Didaquê, datada do final do primeiro século, que já instruíam os novos convertidos a serem batizados exatamente com essa fórmula trinitária, mostrando que desde os primeiros dias a Igreja praticava e ensinava a Trindade. E aqui está o que mais impressiona quando olhamos para o plano de salvação. A Trindade não é apenas uma doutrina abstrata sobre a natureza de Deus, é a explicação de como Deus age para nos salvar. Teólogos ao longo dos séculos identificaram os papéis distintos, mas inseparáveis, das três pessoas na redenção. O Pai, em sua soberania eterna, planejou a salvação antes da fundação do mundo. Paulo escreve em Efésios, capítulo 1, versículos 4 e 5. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. O Filho executa esse plano através da encarnação, vida perfeita, morte sacrificial e ressurreição. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, declara João 3,16. E o Espírito Santo aplica essa salvação em nossas vidas individuais, convencendo-nos do pecado, regenerando nossos corações, habitando em nós, transformando-nos à imagem de Cristo. Jesus prometeu, mas aquele Consolador,
o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Para entendermos como a Trindade age em nós hoje, precisamos compreender que cada momento da vida cristã é trinitário. Quando você ora, você está participando da comunhão eterna da Trindade. Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27 revelam: o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus intercede pelos santos. O Espírito intercede em você, Cristo intercede por você à direita do Pai, conforme Hebreus 7:25 afirma. E o Pai ouve ambas as intercessões. 3 pessoas, uma obra perfeita de trazer suas necessidades diante do trono da graça. Quando você recebe perdão, é o Filho que pagou o preço com seu sangue, mas é o Espírito que aplica essa limpeza em sua consciência, e é o Pai que, em sua justiça satisfeita, declara você justificado. Quando você cresce em santidade, é o Espírito produzindo fruto em você, mas esse fruto é o caráter de Cristo sendo formado em você para a glória do Pai. Paulo expressa isso magnificamente em 2 Coríntios 13:13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Esta não é apenas uma bênção bonita, é uma declaração teológica profunda de como a Trindade se relaciona com os crentes. A graça vem através do Filho, fundamentada no amor do Pai, experimentada na comunhão proporcionada pelo Espírito. E aqui está uma verdade que transforma nossa compreensão de quem somos. O Espírito Santo não é apenas uma força ou energia, mas é a presença pessoal de Cristo habitando em nós. Jesus prometeu: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Como ele voltou? Através do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Por isso Paulo pode dizer em Romanos 8, 9 e 10: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o Espírito é vida. O Espírito de Cristo, o Espírito Santo, a presença de Deus em nós, tudo isso é a mesma realidade trinitária habitando no coração do crente. A Trindade também se manifesta nas bênçãos e saudações apostólicas que permeiam o Novo Testamento. Quando Paulo encerra suas cartas, frequentemente invoca as 3 pessoas divinas. Em 2 Coríntios 1, 21 e 22, ele escreve: mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. O Pai confirma e sela. Cristo é aquele em quem somos confirmados, o Espírito é o penhor, a garantia da nossa herança. Especialistas em epístolas paulinas explicam que essas fórmulas trinitárias não eram acidentais ou meramente litúrgicas, mas refletiam a experiência vívida da igreja primitiva de relacionamento com o Deus Trino. Mas por que a igreja levou 3 séculos para definir formalmente essa doutrina? Historiadores do cristianismo primitivo explicam que a igreja estava lutando contra múltiplas heresias que surgiram tentando simplificar o mistério da Trindade. O arianismo, propagado por Ário no 4º século, ensinava que Jesus era a primeira e mais exaltada criatura de Deus, mas não era Deus no sentido pleno. Esta heresia foi tão popular que por algum tempo parecia que toda a cristandade se tornaria ariana. Foi o Concílio de Nicéia que condenou essa visão, afirmando que o Filho é gerado, não criado, da mesma substância do Pai. A palavra gerado aqui significa que o Filho procede eternamente do Pai, em uma relação que nunca teve início e nunca terá fim. Não que houve um tempo em que o Filho foi criado. Outra heresia foi o modalismo, também chamado de sabelianismo por causa de Sabélio,
que ensinava que Pai, Filho e Espírito Santo eram apenas três modos ou máscaras que o único Deus usava em diferentes momentos. Como se Deus fosse um ator divino que às vezes aparecia como pai, às vezes se vestia como filho, às vezes atuava como espírito. Mas isso contradiz completamente as Escrituras, onde vemos as três pessoas interagindo entre si simultaneamente, como no batismo de Jesus. Teólogos explicam que o modalismo destrói a realidade das relações eternas dentro da divindade e transforma a Trindade em uma ilusão temporária. Uma terceira heresia foi o triteísmo, que ia na direção oposta e ensinava que existem três deuses separados que trabalham juntos. Mas isso contradiz frontalmente o monoteísmo bíblico. A Trindade não é três deuses cooperando, é um Deus existindo eternamente em três pessoas, que compartilham a mesma essência divina indivisível. Antropólogos religiosos que estudam religiões comparadas explicam que a doutrina cristã da Trindade é absolutamente única entre todas as religiões do mundo. Não há nada parecido no hinduísmo, no islamismo, no judaísmo ou em qualquer outra fé. Ao longo dos séculos, teólogos tentaram criar analogias para ajudar a compreender a Trindade. Santo Patrício, evangelizador da Irlanda no V século, famosamente usou o trevo de três folhas, uma planta. Outros usaram a água. Gelo, líquido e vapor são três estados da mesma substância. Agostinho comparou com o Sol, o orbe celeste, a luz que emite e o calor que produz. Há quem use o ovo, casca, clara e gema, formando um ovo. Mas todos os teólogos sérios admitem que todas essas analogias falham. O trevo são três partes de um todo, não três pessoas compartilhando uma essência. A água nunca é simultaneamente gelo, líquido e vapor no mesmo lugar. O Sol, sua luz e seu calor não são três pessoas conscientes em relacionamento. O ovo pode ser dividido em partes. E aqui está a verdade libertadora. O mistério da Trindade não é sinal de confusão divina, mas revelação do amor divino. Deus não está tentando nos confundir com enigmas teológicos. Ele está revelando que, em sua essência mais profunda, antes de criar qualquer coisa, Deus já era uma comunhão perfeita de amor. O Pai ama o Filho com amor eterno e infinito. O Filho retribui esse amor ao Pai com perfeita adoração e obediência. O Espírito Santo é, em certo sentido, esse amor vivo fluindo entre o Pai e o Filho. Teólogos medievais, especialmente Agostinho e mais tarde os teólogos escolásticos, desenvolveram essa compreensão da Trindade como relacionamento de amor eterno. E então vem a revelação que transforma tudo. Você foi criado à imagem desse relacionamento. Quando Gênesis 1, 26 diz, façamos o homem à nossa imagem, não está falando apenas de racionalidade ou moralidade. Está dizendo que você foi feito para relacionamento, para comunhão, para amor. A solidão de Adão não era boa não porque Deus queria companhia, mas porque o ser humano, feito à imagem do Deus trino que existe em comunhão eterna, não pode florescer na solidão. Você foi criado para relacionamentos que refletem a unidade e amor da Trindade. Por isso Jesus orou no capítulo 17 de João, versículo 21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. A unidade da igreja não é apenas organizacional ou institucional, é um reflexo da unidade trinitária. Quando cristãos de diferentes denominações, culturas, línguas e gerações se amam genuinamente, apesar de suas diferenças, eles estão mostrando ao mundo uma imagem da Trindade, onde há distinção de pessoas, mas perfeita unidade de essência, propósito e amor. A Trindade também nos ensina sobre diversidade na unidade. As três pessoas divinas são iguais em poder, glória e natureza, mas têm funções distintas.
O Pai não foi crucificado, o Filho não envia a si mesmo, o Espírito não gera o Filho. E distinção, mas não hierarquia de valor. Isso tem implicações profundas para entendermos comunidade cristã, casamento, família, igreja. Pode haver diferentes papéis e funções sem que isso signifique diferença de valor ou importância. Especialistas em teologia aplicada explicam que muitos conflitos em igrejas e famílias vêm de confundir distinção de papéis com hierarquia de valor. Quando olhamos para como a Trindade trabalhou em nossa salvação, vemos beleza indescritível. O Pai não poupou seu próprio Filho, entregando-o por todos nós. O custo foi sentido pelo Pai. Não pense que apenas o Filho sofreu na cruz, enquanto o Pai observava indiferente. O Pai sentiu a angústia de entregar seu Filho amado. O Filho, em obediência amorosa ao Pai e por amor a nós, esvaziou-se a si mesmo, tomou forma de servo, humilhou-se até a morte de cruz. E o Espírito Santo, que ungiu Jesus para seu ministério, que o fortaleceu no deserto, que o ressuscitou dentre os mortos, agora aplica essa salvação conquistada na cruz em cada coração que crê. Há um momento no Evangelho que revela a profundidade desse amor trinitário de forma comovente. No Getsêmani, Jesus ora: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Aqui vemos distinção de vontades pessoais, mas perfeita unidade de propósito. A vontade humana de Jesus naturalmente recua diante do horror da cruz, mas sua vontade divina e seu coração de amor escolhem submeter-se ao plano do Pai. E Lucas 22, 43 nos diz: E apareceu-lhe um anjo do céu, que o fortalecia. Teólogos sugerem que esse fortalecimento era obra do Espírito Santo, ministrando ao Filho encarnado em seu momento de maior angústia. E na cruz acontece algo misterioso e terrível. Jesus clama: Deus meu, por que me desamparaste? Por um momento insondável, enquanto ele carregava sobre si os pecados do mundo, experimentou separação do Pai. A comunhão eterna da Trindade foi, de alguma forma incompreensível, rompida momentaneamente para que nossa separação de Deus pudesse ser eternamente sanada. Especialistas em teologia da expiação explicam que este é o mistério mais profundo da salvação. Deus em Cristo se separou de Deus para nos reconciliar com Deus, mas a história não termina na cruz. No domingo da ressurreição, o Pai ressuscitou o Filho pelo poder do Espírito. Romanos 8, 11 declara: E, se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. A mesma operação trinitária que ressuscitou Jesus está em ação em você agora, vivificando seu espírito morto em pecado, e um dia ressuscitará seu corpo mortal para a glória eterna. A presença da Trindade acompanha cada etapa da jornada espiritual do crente. Quando você ainda estava morto em delitos e pecados, foi o Espírito que convenceu você do pecado, da justiça e do juízo. Foi o Espírito que abriu seus olhos espirituais para ver a beleza de Cristo. Foi o Espírito que gerou fé em seu coração para crer que Jesus é o Filho de Deus que morreu e ressuscitou por você. E naquele momento de fé, você foi justificado diante do Pai, com base na obra do Filho, pela operação do Espírito. Teólogos chamam isso de regeneração, e é um ato trinitário. Desde então, sua vida cristã tem sido sustentada pela Trindade. Quando você abre a Bíblia, é o Espírito Santo que ilumina sua mente para compreender as palavras que revelam Cristo, para a glória do Pai. Quando você adora, você está sendo conduzido pelo Espírito para adorar o Pai através do Filho. Quando você serve, é o Espírito capacitando você com dons para edificar o corpo de Cristo, para testemunho do amor do Pai. Quando você sofre,
É o Espírito que geme em intercessão. É Cristo que simpatiza como sumo sacerdote que foi tentado em tudo. E é o Pai que trabalha todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E um dia, quando sua jornada terrena terminar, você será levado à presença do Pai, através dos méritos do Filho, pelo ministério do Espírito. E na eternidade, você participará eternamente da comunhão da Trindade. Isso não significa que você se tornará Deus ou parte de Deus, mas que você será admitido no círculo eterno de amor e alegria que é a vida da Trindade. Pedro fala sobre isso de forma surpreendente em 2 Pedro 1:4, dizendo que nos tornamos participantes da natureza divina. Não em essência, mas em caráter, em santidade, em amor, em comunhão. A Trindade também nos ensina algo revolucionário sobre a natureza do próprio amor. Filosoficamente, como pode Deus ser amor se ele existiu eternamente sozinho antes de criar qualquer coisa? A quem ele amava? Se Deus fosse uma pessoa solitária, ele só teria começado a amar quando criou seres para amar. O que significaria que amor não seria essencial à sua natureza, mas apenas uma de suas atividades. Mas a Trindade resolve isso. Deus sempre foi amor porque sempre existiu em comunhão de três pessoas se amando perfeitamente. O amor não é algo que Deus faz. Amor é o que Deus é. 1 João 4:8 não diz Deus ama ou Deus tem amor, mas Deus é amor. E esse amor não é estático ou egoísta, é um amor que transborda. A criação não foi necessária para que Deus tivesse alguém para amar, pois a Trindade já desfrutava de amor perfeito eternamente. A criação foi um transbordamento generoso desse amor, um desejo de compartilhar a alegria da existência e comunhão com outros seres. Teólogos chamam isso de amor ágape. Amor que não busca benefício próprio, mas dá de si mesmo para o bem do outro. Quando entendemos que a Trindade é amor em movimento eterno, começamos a perceber que conhecer a Deus não é primariamente conhecer fatos sobre Deus, mas entrar em relacionamento com Deus. Jesus disse no Evangelho de João 17:3, "E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste." Conhecer aqui, do grego ginosco, não é conhecimento intelectual abstrato, mas conhecimento íntimo, relacional, experiencial. É o mesmo verbo usado quando a Bíblia diz que Adão conheceu Eva e ela concebeu. É conhecimento que transforma, que une, que cria comunhão. Por isso, a vida cristã não é sobre seguir regras religiosas ou dominar informações teológicas, embora ambas tenham seu lugar. É sobre ser conduzido pelo Espírito a uma relação cada vez mais profunda com Cristo, que nos leva ao Pai. É sobre participar da vida da Trindade. Quando você peca, você não está apenas quebrando uma regra, você está se afastando da comunhão com o Deus Trino que te ama. Quando você se arrepende, você não está apenas corrigindo um comportamento, você está sendo restaurado à comunhão. Quando você cresce em santidade, você está se tornando mais parecido com o caráter da Trindade. E aqui está algo que deve nos encher de humildade e reverência. O Deus Trino, que não precisa de nada nem de ninguém, que é perfeitamente feliz e completo em si mesmo, escolheu nos incluir em sua comunhão. Pense nisso. O Criador do universo, diante de quem anjos cobrem o rosto, quer relacionamento com você. Quer que você experimente o mesmo tipo de intimidade e amor que existe eternamente entre Pai, Filho e Espírito. Jesus orou, "E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade." Esta não é uma unidade forçada ou superficial, mas uma unidade orgânica, viva, alimentada pelo próprio amor que flui entre as pessoas da Trindade. Há uma dimensão prática profunda nisso tudo. Quando você enfrenta a tentação, não está lutando sozinho. O Espírito Santo habita em você, fortalecendo-o,
Cristo intercede por você, tendo vencido toda tentação quando esteve na terra. O Pai sustenta você com seu amor imutável. Quando você está em pecado e sente vergonha, é o Espírito que te convence a voltar. É o Filho que já pagou por aquele pecado na cruz. É o Pai que espera de braços abertos, como no caso do filho pródigo. A parábola do filho pródigo, aliás, é uma das mais belas ilustrações do coração do Pai na Trindade. O Pai vê o filho ainda de longe, corre ao seu encontro, abraça-o, beija-o, restaura-o completamente. Esse é o coração do Pai Celestial em relação a você. Quando você ora e sente que suas palavras são inadequadas, que você não sabe o que pedir, lembre-se de Romanos 8. O Espírito está traduzindo seus gemidos em intercessão perfeita. Quando você duvida se Deus realmente te ama, olhe para a cruz, onde o Filho provou esse amor da forma mais dramática possível. Quando você se pergunta se Deus está presente em seus momentos mais sombrios, lembre-se que o Espírito prometeu nunca te deixar nem te desamparar. A Trindade garante que você nunca está realmente sozinho. E há uma verdade que precisa ser dita com clareza e amor. Você não pode ter relacionamento com apenas uma pessoa da Trindade, ignorando as outras. Alguns querem Jesus, mas rejeitam o Deus severo do Antigo Testamento, não percebendo que Jesus disse: "Quem me vê a mim, vê o Pai". Outros tentam ter uma espiritualidade vaga do universo ou energia cósmica, rejeitando a pessoa de Jesus Cristo, mas o próprio Jesus declarou: "Ninguém vem ao Pai senão por mim". Ainda outros aceitam intelectualmente Pai e Filho, mas vivem como se o Espírito Santo fosse opcional, esquecendo que Paulo pergunta: "Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?" A Trindade é inseparável. Relacionar-se com Deus é relacionar-se com o Deus Trino em sua plenitude. Historiadores da Igreja documentam que, ao longo dos séculos, sempre que algum movimento cristão negligenciou uma pessoa da Trindade, caiu em erro. Quando se enfatiza apenas o Pai, esquecendo o Filho, o resultado é legalismo frio, uma religião de regras sem graça. Quando se enfatiza apenas o Filho esquecendo o Espírito, o resultado é cristianismo histórico morto, olhando apenas para o passado, sem poder para o presente. Quando se enfatiza apenas o Espírito esquecendo Pai e Filho, o resultado é emocionalismo descontrolado, sem fundamento bíblico. A saúde espiritual requer relacionamento equilibrado com as três pessoas da Trindade. E aqui está algo que arqueólogos e historiadores confirmam. Desde os primeiríssimos dias da Igreja, os cristãos viviam conscientemente essa realidade trinitária. Nas catacumbas de Roma, onde os primeiros cristãos se escondiam durante perseguições no segundo e terceiro séculos, foram encontrados símbolos trinitários. O peixe, ictus em grego, era um acróstico para Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. As inscrições batismais encontradas mencionam Pai, Filho e Espírito Santo. Os hinos cristãos mais antigos que sobreviveram, como o Glória ao Pai, são trinitários. A liturgia da Igreja primitiva, preservada em documentos como a Didaquê do ano 90 d.C. aproximadamente, já incluía orações e bênçãos trinitárias. Quando olhamos para os mártires da Igreja primitiva, vemos que eles morreram não por uma ideia abstrata, mas por relacionamento com o Deus Trino. Policarpo, discípulo direto do apóstolo João, quando prestes a ser queimado vivo no ano 155 aproximadamente, orou: "Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de teu amado e bendito Filho Jesus Cristo, eu te bendigo por me considerares digno deste dia e hora, para que eu possa receber um lugar entre o número dos mártires no cálice de teu Cristo. Por isso e por todas as coisas eu te louvo, eu te bendigo, eu te glorifico, através do eterno e celestial sumo sacerdote, Jesus Cristo, teu amado Filho,
através de quem, com Ele e com o Espírito Santo, seja glória a Ti agora e para sempre. Mesmo diante da morte, sua última oração foi conscientemente trinitária. Inácio de Antioquia, outro pai da igreja do primeiro século, escrevendo a caminho de seu martírio em Roma, falou repetidamente sobre o Pai que enviou o Filho que se encarnou e morreu, e o Espírito que habita na igreja. Esses não eram acadêmicos debatendo teorias em torres de marfim. Eram pessoas comuns que experimentavam o Deus Trino tão real e poderosamente que estavam dispostos a morrer em vez de negá-lo. Sua fé trinitária não era especulação filosófica, era experiência vivida. E através dos séculos, sempre que a igreja experimentou avivamento genuíno, sempre que houve renovação espiritual profunda, a Trindade estava no centro. No grande avivamento do século XVIII, líderes como Jonathan Edwards pregavam sobre a beleza da Trindade. Edwards escreveu tratados profundos sobre como a felicidade de Deus consiste na comunhão eterna das três pessoas divinas e como nossa maior alegria é participar dessa comunhão. No avivamento de Azusa Street, no início do século XX, que deu origem ao pentecostalismo moderno, a experiência do batismo no Espírito Santo levava as pessoas a um amor mais profundo por Jesus e adoração mais rica ao Pai. Historiadores do avivamento explicam que movimentos genuínos de Deus sempre elevam toda a Trindade, não apenas uma pessoa, às custas das outras. Há também uma dimensão missionária profunda na doutrina da Trindade. Jesus enviou seus discípulos com a grande comissão, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso significa que fazer discípulos não é apenas converter pessoas a uma religião ou ensinar-lhes uma moral, é introduzi-las ao relacionamento com o Deus Trino, é batizá-las, isto é, mergulhá-las na realidade da vida trinitária. Especialistas em missões explicam que onde quer que o Evangelho tenha transformado culturas mais profundamente, foi onde a plenitude da fé trinitária foi proclamada e vivida. Pense nas implicações éticas da Trindade. Se Deus, em sua essência, é amor relacional, então os mandamentos divinos não são arbitrários, mas expressões de como funciona a realidade. Amar a Deus e amar o próximo não são apenas ordens externas impostas por um legislador cósmico, mas convites para viver de acordo com a estrutura fundamental do universo. Você foi feito à imagem do Deus Trino, então você só funciona plenamente quando vive em amor relacional. Por isso Jesus pôde dizer que toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos do amor. Quando entendemos que Deus é Trindade, também entendemos por que a adoração verdadeira nunca é um dever penoso, mas um prazer crescente. Você não está apenas cumprindo obrigações religiosas, você está participando do que a Trindade faz eternamente. O Filho glorifica o Pai glorifica o Filho, o Espírito glorifica ambos. Quando você adora, está entrando nessa dança eterna de glória mútua. Os teólogos gregos usavam a palavra pericoreses para descrever isso, que literalmente significa dançar ao redor. As três pessoas da Trindade eternamente dançam, uma ao redor da outra em perfeita harmonia, e na adoração você é convidado para essa dança. E há mistérios que ainda não compreendemos completamente. Por exemplo, como exatamente as três pessoas se relacionam eternamente? Os teólogos falam de processões eternas. O Filho é eternamente gerado do Pai. O Espírito procede eternamente do Pai e do Filho, ou apenas do Pai, dependendo da tradição teológica. Mas o que isso significa na realidade da vida divina? Não sabemos completamente. Paulo escreve em 1 Coríntios 13:12, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido.
Há aspectos da Trindade que permanecerão misteriosos até que vejamos Deus face a face na eternidade. Mas isso não deveria nos frustrar ou desencorajar. Deveríamos esperar que Deus seja maior que nossa capacidade de compreensão. Um Deus que você pudesse entender completamente seria pequeno demais para ser o Deus verdadeiro. O mistério da Trindade não é sinal de incoerência ou contradição, mas de transcendência. É Deus dizendo: meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O mistério convida a humildade, reverência e maravilhamento contínuo. E aqui está uma verdade pastoral importante. Você não precisa entender perfeitamente a Trindade para experimentar o Deus Trino. Uma criança pode ter relacionamento profundo com Deus sem compreender teologia sistemática. Mas quanto mais você conhece sobre a Trindade, mais rico e profundo seu relacionamento com Deus se torna. É como um casamento. Você pode amar alguém sem conhecer tudo sobre a pessoa, mas quanto mais você conhece, mais profundo o amor pode crescer. Pense em como a Trindade transforma nossa compreensão de sofrimento. Quando você sofre, não está sofrendo sozinho. Jesus, que é Deus, experimentou o sofrimento humano em toda a sua intensidade. Ele chorou, sentiu dor, foi traído, abandonado, torturado, morto. O Deus que você adora não é distante e indiferente ao seu sofrimento. Ele entrou em seu sofrimento. Hebreus 4,15 diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. E o Espírito Santo, habitando em você, geme com você em suas aflições. E o Pai, como um pai terreno que sofre vendo o filho sofrer, trabalha todas as coisas para o bem daqueles que o amam. A Trindade também ilumina a questão de oração não respondida. Quando você ora por algo que parece bom e certo, mas não acontece, você pode se perguntar se Deus está ouvindo ou se importa. Mas lembre-se, Jesus, no Getsêmani, orou para que o cálice passasse dele, mas não passou. A oração do próprio Filho de Deus pareceu não respondida, mas não foi ignorada. Foi respondida com um não amoroso, porque havia um propósito maior: a salvação do mundo. Às vezes o Pai diz não aos nossos pedidos porque nos ama demais para nos dar algo menor quando tem algo maior planejado. E o Espírito, que conhece a mente do Pai, está dentro de você, ajustando seus desejos aos propósitos eternos de Deus. Quando pensamos em testemunho cristão e apologética, a Trindade oferece algo único. Nenhuma outra religião tem algo semelhante. O islamismo enfatiza a unidade absoluta de Alá ao ponto de considerar a Trindade blasfêmia. O hinduísmo tem muitos deuses, mas não 3 pessoas em um único Deus. O judaísmo mantém o monoteísmo estrito, sem a revelação trinitária. A Trindade cristã é absolutamente única na história das religiões. Estudiosos de religiões comparadas confirmam isso. E essa singularidade não é acidental. É a revelação do Deus que realmente existe, não uma criação da imaginação humana. Nenhum ser humano inventaria um Deus tão complexo e paradoxal. A Trindade tem todas as marcas de revelação divina genuína, não de mitologia humana. E há uma aplicação prática imediata para a sua vida hoje. Se você está se sentindo solitário, lembre-se: você foi feito à imagem do Deus Trino que existe eternamente em comunhão. Sua solidão não é apenas circunstancial, é um eco de que você foi criado para relacionamento. Busque comunidade cristã autêntica, invista em relacionamentos profundos. Mas, acima de tudo, aprofunde sua comunhão com o Deus Trino que nunca te deixará. Se você está lutando com orgulho ou egoísmo,
Contemple a Trindade. Cada pessoa divina constantemente glorifica as outras, nunca a si mesma. O Filho diz que veio fazer a vontade do Pai. O Espírito não fala de si mesmo, mas glorifica Cristo. O Pai exalta o Filho acima de todo nome. A humildade não é fraqueza, é o caráter da Trindade. Quando você escolhe humildade, está se tornando mais parecido com Deus, não menos. Se você está enfrentando conflitos em relacionamentos, seja na família, igreja ou trabalho, a Trindade oferece o modelo perfeito, a unidade essencial com diversidade de funções. Há amor que não exige uniformidade, há cooperação sem competição, há glória compartilhada, não disputada. Imagine se aplicássemos esses princípios trinitários em nossos casamentos, igrejas e sociedade. A transformação seria revolucionária. E se você está questionando se realmente conhece a Deus, faça esta pergunta. Você tem relacionamento com as 3 pessoas da Trindade? Você ora ao Pai? Você confia em Cristo como Salvador e Senhor? Você é sensível à voz e orientação do Espírito Santo? Se sim, você conhece o Deus verdadeiro. Se não, hoje é o dia para entrar nessa comunhão. Não é complicado. Aproxime-se de Deus pela fé em Cristo Jesus, e Ele se aproximará de você. A Trindade também nos dá esperança inabalável para o futuro. O mesmo Deus Trino que planejou sua salvação antes da fundação do mundo, que executou esse plano na cruz, que está aplicando essa salvação em sua vida agora, também completará a obra. Filipenses 1:6 declara: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. O Pai é fiel, o Filho é poderoso para salvar perfeitamente. O Espírito sela você até o dia da redenção. Você está seguro nas mãos da Trindade. E um dia, quando esta vida terminar, quando você passar da fé para a visão, você verá face a face o que agora vê por espelho em enigma. Você compreenderá mais plenamente o mistério da Trindade, embora provavelmente nunca completamente, pois Deus é infinito. Mas você experimentará essa comunhão trinitária sem as limitações atuais de pecado, dúvida, fraqueza. Você adorará com clareza perfeita. Você amará sem as distorções do egoísmo. Você conhecerá como é conhecido. E essa bem-aventurança não terá fim, porque o Deus Trino é eterno, e você estará eternamente em sua presença. Então, meu amigo, minha amiga, enquanto você reflete sobre tudo isso, deixe que esta verdade penetre profundamente em seu coração. O Deus Trino te ama. Não com amor genérico ou distante, mas com o mesmo amor eterno, intenso e pessoal, que flui entre Pai, Filho e Espírito Santo. Você foi criado por esse amor. Você foi redimido por esse amor. Você está sendo transformado por esse amor. E você será aperfeiçoado por esse amor. Nada em toda a criação, nem morte nem vida, nem anjos nem principados, nem altura nem profundidade, pode separar você desse amor trinitário. Talvez hoje você esteja passando por um vale sombrio. Talvez a dúvida esteja batendo à porta. Talvez o pecado tenha deixado você se sentindo distante de Deus. Ouça esta verdade. O Pai está te chamando de volta para casa com braços abertos. O Filho já pagou por cada pecado que te afasta. O Espírito está dentro de você mesmo agora, sussurrando palavras de esperança e verdade. A Trindade está trabalhando em conjunto para te restaurar, te fortalecer, te levar para mais perto do coração de Deus. Ou talvez você esteja em um momento de alegria e vitória. Dê glória ao Deus Trino. Foi o Pai que te abençoou, através do Filho, pelo ministério do Espírito. E use esse momento de força para se aprofundar ainda mais em comunhão com Ele. Não espere o desespero para buscar a Deus. Busque-o na alegria também. Conheça-o mais. Ame-o mais profundamente. A Trindade não é um dogma frio para memorizar.
É uma revelação vibrante de quem Deus é e de como Ele te ama. É um convite para participar da dança eterna de amor divino. É a explicação de por que você existe e qual é seu destino final. É a base de toda esperança verdadeira e alegria duradoura. Porque se Deus, em sua essência mais profunda, é amor relacional, então o universo foi feito para amor, você foi feito para amor. E no final das contas, o amor vencerá. Que o Deus de toda graça, que nos chamou para sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de termos sofrido por um pouco, Ele mesmo nos aperfeiçoe, confirme, fortaleça e estabeleça. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você hoje, amanhã e para sempre. Que você caminhe consciente de que nunca está sozinho, porque o Deus Trino caminha com você, em você e ao seu redor. Que sua fé cresça, não apenas em compreensão intelectual, mas em intimidade relacional profunda com o Pai que te criou, o Filho que te redimiu e o Espírito que te transforma. E que quando as pessoas olharem para a sua vida, vejam não apenas um indivíduo religioso, mas um reflexo da própria Trindade. Alguém que vive em amor, que valoriza relacionamentos, que busca unidade na diversidade, que glorifica não a si mesmo, mas aos outros, que encontra alegria na comunhão. Que sua vida seja um testemunho vivo de que o Deus Trino é real, presente, poderoso e amoroso. Que você seja, como Paulo escreveu, uma carta de Cristo conhecida e lida por todos os homens, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. A Trindade é o mistério que revela amor, é a doutrina que transforma vidas. É a verdade que liberta almas e é a realidade na qual você foi convidado a viver, não apenas intelectualmente, mas existencialmente, com cada respiração, cada pensamento, cada escolha. Então respire fundo agora e saiba, o Pai te ama, o Filho te salvou, o Espírito te capacita. Você pertence à família do Deus Trino e essa é a verdade mais maravilhosa que você jamais poderia descobrir. Amém.